Fala pessoal, boa noite. Estamos chegando no nosso último horário do nosso Spine-Do, muito feliz com todo o evento, tudo que a gente Spine-Do, só para chamar de Spine-Do, pessoal. A gente tem um congresso que chama CN-Do, e aí que é o congresso de Do. Aí eu estou sempre misturando o Spine com o Spine-Do, mas o Spine, o congresso de coluna da gente, online, essas edições online, nosso segundo congresso, muito feliz com todas as nossas palestras, com tudo que a gente viu esses dias. Você que está vendo gravado agora, vai poder assistir quantas vezes quiser, em até 90 dias do nosso congresso. E a gente vai para o nosso momento final, que é um bate-papo, né, entre a gente. Claro que eu vou dar muito mais espaço para a professora Érica. Só a Érica, como eu falei para vocês, é grande mulher. Minha esposa está me dizendo aqui, agora ela entrou aqui no escritório. E a gente vai finalizar agora batendo um papo sobre a evidência científica. É algo que a gente prega muito hoje na fisioterapia, né? Recheadas de discussão, de brigas, de confusão. Agora com o Covid também está muito em alta essa história de guerra científica, né? De discussão. Mas eu já combinei com a professora Érica que a gente não vai falar disso, né? A gente está agradecido porque a gente está bem em casa, com saúde, mas a gente não vai falar nada sobre Covid e política. Nem a esposa me permite, né? É proibido nos grupos da família, proibido nos grupos dos amigos falar sobre isso. Mas a professora Érica Barroso Batista, lá de São Paulo, ela é fisioterapeuta mestre em ciência da reabilitação. Ela tem especialização em traumato-ortopedia. Ela tem a licenciatura em LPF, né? As pessoas, as pessoas estão falando bastante dessa técnica, desse recurso novo. Não é tão novo, mas as pessoas estão falando muito esses últimos anos sobre isso. Tem formação RPG, tem mentoria no curso de atualização em coluna, online e presencial, Pilates baseado na evidência, adoro esse nome, né? Recentemente lançou o curso Med Pilates. E a certificação R em disco lombar, bacana. E ainda é proprietária do Fisio Estúdio Pilates, fisioterapia, na Ibirapuera, São Paulo. Que legal, a gente sempre vai querer pessoas para você com a gente, para falar um pouquinho sobre evidência científica. Meu nome é Jonas, sou fisioterapeuta também, especialista em traumato-ortopedia e osteopatia. Tem algumas informações minhas, mas durante a nossa conversa eu posso falar um pouco mais. Então, boa noite, doutora Érica, prazer tê-la aqui. Obrigada, Jonas, obrigada a todos que estão no finalzinho desse congresso. Então, o meu grande objetivo aqui com vocês é realmente fechar esse evento com chave de ouro. Ô, Jonas, eu queria primeiramente agradecer pelo convite. Eu fiz o primeiro congresso, né, e a gente inevitavelmente compara com o segundo, então o segundo tá muito redondinho, tá super bacana. E queria te agradecer por essa oportunidade de estar trazendo, né, para os profissionais fisioterapeutas esse evento de tanta qualidade, e a gente pode assistir, ter o prazer de assistir em casa. Hoje eu estava com meu filho no colo e ouvindo a palestra da tarde, então é muito bacana as possibilidades que esse momento nos proporciona, né? Bem legal, muito obrigado, Érica. Legal quando a gente fez esse convite, na verdade foi o meu sócio que fez o convite, mas foi a gente foi unânime, quando a gente viu lá seu trabalho, a gente conversando, não, tem que chamar a doutora Érica, a gente está cada vez mais procurando pessoas, fisioterapeutas, mulheres, né, com a sua capacidade para adiantar o evento. Fala um pouco sobre a evidência, Érica. A gente, na fisioterapia, é relativamente novo, né, a discussão sobre a evidência científica, bem acalorada algumas vezes nas redes sociais. Eu acho que a gente já descobriu o modo certo de fazer pesquisa ou não, né? A ciência é bem mutável, né? Visto sobre o estado da segmentar vertebral, que antes era unanimidade, para como já não é, né? A gente tem grupos que para algumas pessoas são unanimidade, para outras não são. Então, a gente tem uma série de fatores. Na minha palestra eu falei um pouco sobre isso também, sobre algumas. Eu queria saber primeiro a tua opinião sobre isso, né? Sobre o uso da evidência científica nos profissionais de fisioterapia. Assim, Jonas, quando eu me formei, eu contei para você que eu morei um período em Recife, eu estava recém-formada. E eu fiz minha primeira pós em João Pessoa, depois eu terminei aqui em São Paulo.
E na época, o recém-formado, e você disse mais cedo que tem bastante pessoas que são recém-formados, estudantes de fisioterapia, aqui no Congresso, na época eu estava meio perdida, então na minha cabeça eu só vi uma coisa, vou trabalhar com Pilates porque eu acho que isso vai me dar dinheiro. Então eu só pensava no que o Pilates podia trazer para mim. E aí, eu mesmo com essa formação mais básica, eu comecei a observar que o Pilates, ele era muito além de só exercício por exercício. E as pessoas começavam a melhorar de dor, começavam a melhorar a postura, reclamavam menos. E eu falei, esse negócio funciona, né? A gente precisa estudar mais isso, de que modo esse movimento funciona. Porque eu fiz faculdade de educação física numa instituição pública, e na instituição pública a gente vem de uma vertente que nada funciona. Treinamento funcional não funciona, Pilates não funciona, nada funciona, né? E me incomodava um pouco a gente, na prática clínica, olhar que o negócio funciona, mas como assim, se o pesquisador que é bambambam fala que não presta e movimento, então, isso já vem de muito tempo, né? Eu preciso mostrar que meu negócio funciona e do outro não, né? E aí, quando a gente pega estudos que são bem desenhados para ler e ver qual é a intervenção que realmente funciona para dor crônica, e esse fim de semana vocês falaram muito sobre esse tema, a gente observa que é um movimento, né? E que movimento é esse? Então, independente de qual movimento seja, na verdade, a gente tem que incluir a preferência desse paciente, né, para que tenha um resultado. Não adianta o paciente falar para mim, Érica, eu não vou fazer Pilates porque eu me machuquei e aí prejudicou minha coluna. Para que eu vou enfiar uma técnica nessa pessoa que ela já vem com histórico traumático, fazendo uma intervenção que às vezes nem foi o Pilates, às vezes foi um exercício que foi dado de uma maneira que não era o momento ideal, ou de uma execução errada, de uma falta de educação desse paciente, né? E aí, por que a ferro e fogo eu vou querer também, desculpa a expressão, mas arrotar evidência científica nesse paciente, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, usar a prática baseada em evidência, mas também conversar com esse paciente para saber o que ele deseja, o que ele quer, e pensando em dor, infelizmente, não é todo mundo que vai melhorar, né? A gente tem diferentes possibilidades, e também saber que, às vezes, o paciente ele não quer melhorar, né? Ele se vitimiza atrás daquela taxação, sei lá, de uma hérnia de disco, de uma espondilolistese, ele acha que aquela dor é dele, ele abraça como eterna, né? Então, tem que ter muita... A balança tem que ser o caminho do meio, né? Que a gente conversou mais cedo. Legal você falar nisso. Tem um colega meu que contou uma história muito engraçada de um paciente que procurou com uma dor lombar do lado direito. Ele está sentindo essa dor lombar há 5 anos. E o meu colega tratou o paciente, né, e tirou essa dor lombar. E o paciente depois ligou para o meu colega sentindo falta, ele não conseguia mais dormir, porque estava sentindo falta da dorzinha dele. Então, a dorzinha dele fazia com que ele se mexesse, colocasse, encontrasse uma posição, e nesse ritual, ele relaxava e conseguia dormir, e estava fazendo muita falta para ele. Foi engraçado que você falou que realmente o paciente às vezes se esconde um pouquinho, né, atrás da dor, às vezes não quer melhorar realmente, né. Mas legal, você falou da preferência do paciente, eu acho que poucas pessoas, ainda é pequeno número de pessoas que entendem isso. O que é uma prática baseada em evidência? Ela é formada pelo tripé, preferência do paciente, melhor evidência atual e expertise do profissional. Então, são 3 perninhas que sustentam a prática baseada em evidência, e sem uma dessas pernas, o tripé cai. Então, para a gente ser um bom profissional hoje, na minha opinião, a gente tem que ter essa visão da prática baseada em evidência, do tripé da PBE, né? Ficar ligado nas melhores evidências disponíveis no PubMed, no Pedro, no Cielo. Eu, particularmente, só vou lá no PubMed, no Pedro, né? Ter expertise, experiência, ganhar experiência e conhecimento das técnicas que tem evidência científica e buscar a preferência do paciente. Para saber se você usa esse tripé da prática baseada em evidência, como é que você faz isso no seu dia a dia e qual a importância que você acha disso para os profissionais e para os pacientes? Bem bacana essa tua pergunta, Jonas. O que eu observo, tá? Principalmente se a pessoa ela não tem know-how clínico, ela acaba dando apenas uma intervenção, né? Então, eu, por exemplo, por muito tempo da minha prática, eu só sabia fazer Pilates.
E aí eu encontrava esses pacientes, por exemplo, numa feira e falava, e aí, dona Maria, como é que a senhora está? E a dona Maria falava, ela me olhava já como se fosse analgésico, falava, minha coluna continua mesmo. Então, o que eu observava? Esse paciente, ele oscilava muito, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Então, cada dia era único. E aquilo ali, para mim, e eu sou muito autocrítica, aquilo ali não estava dando o resultado como eu queria, né? Então, eu falei, o negócio não é só uma técnica, né? Então, vamos atrás de outras possibilidades, mas entender também o porquê, né? Senão a gente também vira muito tecnicista. Então, é isso, para isso eu vou fazer isso, e a gente protocola tudo, né? E quando o paciente vai, por exemplo, ele está com dor lombar, e a busca por dor lombar na pandemia aumentou muito, acho que saiu alguma matéria dizendo que aumentou 66%, se eu não me engano, a busca por dor lombar. E quando procura no Google, tratamento para dor lombar é basicamente repouso, medicamento, e aí, alguns casos mais graves, cirurgia. Então, é isso que o Google nos informa, né? Nos informa, que eu digo, para o paciente, né? E o profissional, o fisioterapeuta, ele, na verdade, está perdendo um grande nicho aí, porque considerando que a dor lombar é a primeira disfunção mais frequente no mundo, e que esse paciente, em até um ano, ele vai ter uma recidiva, porque, na maioria das vezes, ele não está sendo tratado e acompanhado por um fisioterapeuta competente, onde que a gente está perdendo a mão, né? Onde que a gente não está educando e mostrando para a nossa clientela que o movimento é a primeira linha de tratamento para dor lombar, né? Então, isso é um pouco preocupante, porque eu acho que a gente acaba dando tiro no próprio pé. Eu escuto muitos profissionais do movimento falando, olha, toma cuidado, você não pode flexionar, toma cuidado, você não pode rodar, porque isso é que a gente aprendeu na graduação, né? E essa pessoa, para sentar no carro, para ela sentar numa poltrona, para ela sentar no vaso sanitário, ela vai precisar ter esse movimento. Mas uma vez que a gente também coloca... é uma comunicação violenta isso também, né? Quando a gente coloca esse efeito nocebo nesse paciente, aí o negócio desanda também, e como a última palestrante falou sobre essa questão de hipervigilância, cinesiofobia, a gente só está acrescentando, né? Dando comidinha para esse corpo que já está muito alarmado, né? Simpaticotônico. Você fala também uma coisa bem interessante sobre rede social, né? Eu quero provar que o meu funciona e que o teu não funciona, e isso está muito escancarado nas redes sociais. Eu vi ontem um trabalho científico muito bem desenhado, e eu até entrei numa discussão nas redes sociais dele. Até eu me arrependo de ter entrado, porque parece que eu estava implicando e não estava implicando. Mas eles fizeram um trabalho muito bem desenhado, metodologicamente perfeito, cegado, amostra razoável, publicado numa revista de fator de impacto altíssimo, muito boa revista. Só que olha o desenho que eles fizeram. Eles fizeram um trabalho com ventosa, que eu dou aula sobre ventosa, mas eu acho um recurso muito limitado. Os alunos sabem disso, eu falo claramente. Quase nunca a ventosa vai ser o protagonista, vai ser o que vai fazer a diferença. Vai ser um parzinho no meio do tratamento. Né? Nem é para dar muita importância, mas como todo mundo quer aprender, eu tento ensinar o que a evidência mostra. Mas eles fizeram um trabalho muito bem desenhado, e eles pegaram pacientes com dor lombar crônica inespecífica. Olha aí o grau de complexidade. Dor lombar crônica específica, e colocaram uma ventosa nesses pacientes uma vez por semana. E compararam isso com tratamento falso. Né? E aí viram se tinha melhor. Aí, obviamente, no final do trabalho, se conclui que não teve diferença estatística entre os grupos controle e o grupo intervenção. Mas é uma coisa absolutamente óbvia, né? Quem, em sã consciência no mundo da fisioterapia, de qualquer lugar, vai usar a ventosa uma vez por semana para tratar dor lombar inespecífica. Então, acho que a pergunta clínica foi muito mal elaborada, por isso eu fiz a crítica lá. E eu fiz a crítica mais por conta das ironias que eles estavam fazendo com os colegas que usavam a ventosa. Por exemplo, falaram, Michael Phelps usava placebo. Aí começaram a falar um bocado de coisa das ventosas, e eu lembrei muito agora, como você falou, dessa história. Eu quero ter razão, eu quero que o outro não tenha, né? Isso me chamou muito a atenção, as redes sociais, como estão essa guerra. E esses trabalhos lindos, muito bem feitos, vou até elogiar de novo eles aqui, parabenizar, foi publicado numa grande revista, mas a pergunta clínica foi muito mal feita. Deixa eu ver como é que você lida com essa parte também. O pessoal já está fazendo pergunta aqui também. Érica, tem uma pessoa que vai fazer tua imersão amanhã. Vai começar a imersão amanhã, tu?
Amanhã vai começar a imersão em evidências em coluna. Serão 4 aulas comigo. Pronto, a Camila Rezende vai fazer a sua imersão amanhã. Que legal, tá? É bom, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu quero ver como é que você lida com a rede social, com essa guerrinha, essa briga que tem muita gente, né? Um implicando com o outro, e um quer ser melhor, quer ser pior, você é pior, eu sou melhor, e fica essa guerra. Você lida, o que você fala para os seus alunos aí? Eu acho assim, Jonas, infelizmente a fisioterapia, e aqui a gente está no congresso para fisioterapeutas, a fisioterapia ainda não se apropriou do maior bem que ela tem, que é o ser humano, né? Então, quando eu vou tratar do ser humano, a gente tem muito além de técnicas, né? Muito além de técnicas, eu conheço excelentes fisioterapeutas, excelentes professores universitários que têm uma competência técnica muito boa, mas não sabem lidar com o ser humano, né? E aí, passando isso para a rede social, acontece a mesma coisa. Tem gente que às vezes está lá acompanhando, imagina, eu tenho quase 65 mil seguidores, está lá acompanhando, mas não significa que essa pessoa tenha admiração por você, né? Ela está mais lá com esse olhar mais crítico, né? Então, acho que se perde um pouco o objetivo, né? Porque uma vez que eu exponho, que eu vou lá mostrar que o exercício pode ser benéfico, blá, 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 eu não estou generalizando, aquilo ali não vai servir para todo mundo. O fisioterapeuta ele tem que saber fazer uma avaliação muito boa desse paciente, e essa avaliação, ela muda. Sempre que eu estou avaliando o meu paciente, eu falo, podia ter essa pergunta aqui na avaliação. Então, é uma coisa que ela é modificável, né? Para isso, eu tenho que ir na ciência também. Eu tenho que fazer cursos que fogem de técnicas fisioterapêuticas, né? Entendendo que o ser humano ele é um, eu vou falar um termo aqui que eu gosto muito. Ele é um caos global, né? Ele não é só uma vértebra, uma coluna. Ele não é só sentimento, né? Toda dor que o pessoal fala, é psicossocial. Nem tudo é psicossocial, né? A dor pode vir de estrutura, pode vir de vísceras, né? Então, conhecer né? Além desse aspecto só estrutural e biomecânico, e ser muito inteligente nas nossas colocações, nas nossas exposições, porque a gente pode sim atingir o outro negativamente, né? Você pode deixar uma memória ruim no outro profissional, né? E o quanto que isso cresce para você como profissional, né? Por exemplo, eu já fiz curso com pessoas que eu super admirava, uma competência técnica super boa, e aí, quando você menos espera, a pessoa vai te passa a perna e fala, putz, pra que ganha, né, sendo assim? Então, eu acho que às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente tem que se unir mais, né? Então, por isso, quando você me convidou, eu falei pro marido, falei, amor, domingo à noite, o que a gente faz? E eu aceitei com muito carinho, porque eu acho que a gente está aqui para somar, né? Então, qual é o nosso papel social na fisioterapia? Porque você nunca vai ver um médico falando mal de outro médico. Mesmo que esse médico seja um canalha, um fanfarrão, um mentiroso, e ele faça cirurgia sem critério em todo mundo, né? E mesmo que você vá consertar a besteira que ele fez, você não vai ficar falando mal. Então, para a gente ser reconhecido como profissionais, né, eu acredito que o que deve nos unir é exatamente essa ética, né? Então, eu posso discordar do que você está falando, por exemplo, de ventosoterapia, mas eu não devo te atacar, né, Jonas? Eu tenho que te respeitar, eu tenho que respeitar a pessoa, né? Não, a técnica, se eu uso ou se eu não uso, isso independe, né? Mas é muito engraçado. O último ataque que eu sofri com relação à rede social foi com relação a exatamente um curso que eu tenho, e as pessoas acabam falando da técnica, o nome, esse curso é o tal, tal, tal. E aí eu não concordo você sempre ficar divulgando o nome da técnica, né? Então você pode pegar e falar, bom, essa é a técnica, não, eu tô fazendo tal coisa. E aí a pessoa falou para mim, não, mas você tá fazendo tal coisa. Eu falei, não, não tô fazendo tal coisa. A técnica da menina tem outro nome, e eu tô fazendo o que eu acho que é meu. Então, o negócio é feito, por exemplo, com a pelve neutra, eu vou e faço uma rotação, abro mais a pelve, não sei o que lá. Onde eu aprendi isso? Sei lá, eu trouxe do yoga e trouxe para cá e sabe? Então, de onde que vem isso, né? Então, as pessoas, elas se apropriam da técnica, né? E aí, eu sou pilateiro, eu sou RPGista, eu sou osteopata, eu sou isso, eu sou aquilo. Na verdade, você é fisioterapeuta, você não é tecnicista, né? Você tem que avaliar o teu paciente muito bem, saber o que você vai dar para ele naquele dia, naquele momento. Isso depende até do sono dele, do estresse, como é que ele está, né? Então,
as questões, elas vão muito além de simplesmente uma técnica. Show, show. E a gente tem que lembrar também, com relação ao social, eu bato muito nessa tecla, que os pacientes, eles olham as redes sociais. Então, você imagina, às vezes, que eu imagino um paciente, ou pessoas leigas que têm curiosidade de seguir alguns fisioterapeutas. A TEP não serve para nada, que faz charlatão. A ventosa não serve para nada, que faz charlatão. A acupuntura não serve para nada, que faz charlatão. Aquelas brincadeiras, aquelas chacotas. E várias técnicas vai falando que é charlatão injetáveis, cara charlatão que é enganar todo mundo. E aí o paciente, o leigo que está acompanhando ele, está olhando essas postagens. Aí a pessoa, ou o estudante, muitos estudantes seguem alguns. Aí estão olhando essas reportagens. Quem é a profissão que usa aqueles recursos que ele está dizendo que é charlatanismo? Fisioterapeuta. Então, o que vai achar da profissão do fisioterapeuta? Charlatão, não presta para nada. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o social que está ouvindo a gente aí, para quem está vendo agora, esses guerreiros que estão agora, ao vivo, o pessoal deve estar agora assistindo tudo gravado. Cuidado com o social, ciente da gente, olha a nossa rede social, nossa família olha, e vão ter uma definição do que a gente é, do que a gente fala. Local de criticar técnica, criticar procedimento, qualquer coisa aí em sala de aula, em locais fechados, tá? Então, é por isso que eu entrei na discussão sobre a ventosa, não defendo a ventosa para dor crônica lombar crônica, eu não tenho não tem como defender, mas a informação que foi tirada do trabalho, usada por grandes profissionais que eu admiro também, né? Eu não vou citar nomes, mas profissionais que eu admiro fazendo stories, um trabalho muito bem desenhado, mas praticamente é legal a gente falar também, Érica, sobre busca de evidência científica. Eu acho que o profissional tem que ter essa busca. Então, eu vou tratar um síndrome de impacto. Eu não vou falar de joelho. Vou tratar uma dor anterior do joelho. O que tem de melhor evidência hoje? Saber o que você recomenda para as pessoas, por onde elas vão pesquisar. Como é que você faz isso no seu dia a dia? Você faz curso, você entra no PubMed semanalmente, você, no Pedro, ou qualquer que seja, você segue pessoas que falam de dor do joelho. Estou falando de joelho, apesar do curso do nosso congresso de coluna, por exemplo, Gabriel Leão, meu amigo, do Joelho e Evidência. Um texto fantástico aí para a gente ver evidência em espelho. Mas como é que você faz? Eu, particularmente, gosto praticamente da semana. Eu entro no PubMed 4, 5 vezes, no Pedro também, uns 4, 5 vezes. Chegou um paciente novo com dor em algum lugar, eu vou lá pesquisar se tem alguma coisa nova. Se eu tomo um vinho, aí que eu vou olhar mesmo. É verdade. Minha esposa estava me brigando aqui. Quando eu tomo 2 estacionamentos, eu quero pesquisar, vai aparecer muita coisa na minha cabeça. Eu quero saber como é que você faz com relação à sua busca de informação em evidência na fisioterapia. O Jonas, como faz parte esse tripé, né, dessa prática baseada em evidência, e eu sou muito curiosa, eu sempre fui extremamente curiosa, eu acho que isso vem até desse ensino público, né, da gente buscar conhecimento e não ficar sempre atrelada ao passado. Por exemplo, eu lembro na minha primeira aula de hérnia de disco que o professor ficava mostrando lá, não pode flexionar porque o disco vai para trás, não sei o que, não sei o que lá, não pode rodar porque tem força de cisalhamento. Hoje a gente sabe que a força de cisalhamento é muito benéfica para o corpo, né? Tem que ter, até que minha coluninha, né? Tem que ter tensão e compressão, né? Faz parte da gente, a gente não tem vácuo, né? Não tem vácuo no nosso corpo. Então, estudar sempre é obrigação do fisioterapeuta, né? Isso, inclusive, o nosso código de ética, ele pede aperfeiçoamento constante, atualização constante. E o que eu observo, até porque eu seleciono profissionais aqui para a clínica, sempre que tem seletivo, eu falo, meu Deus do céu, vamos lá, vamos ver o que temos. E a gente está em São Paulo, que é o maior centro de fisioterapeutas do Brasil. E o que eu observo que as pessoas, elas sempre se mantêm no que elas aprenderam e tomam aquilo como verdade absoluta, como, por exemplo, a primeira coisa que eu aprendi no curso que foi o primeiro curso que eu fiz assim, que eu me informei, que foi de Pilates, foi a questão do fortalecimento do core. Pilates funciona para dor lombar porque fortalece o core.
E aí você vê que o negócio é mais embaixo, né? Porque se esse paciente ele tem dor, uma das causas pode ser aumento de pressão intraabdominal, pode ser diástase, né? Então, tem N fatores que podem estar ali comprometendo essa competência abdominal e às vezes até o excesso dela, né? Porque o paciente às vezes vem e fala assim: "Não, mas quando eu tô com dor, eu vou contrair o bumbum, aí eu contraio o abdômen, levo meu umbigo para dentro, não sei o que, não sei o que lá". Então ele começa a criar crenças e paradigmas que aquilo ali funciona, né? E quando a gente pensa nesse contexto facial, por isso que eu tô com a minha telinha aqui, nesse contexto facial, esses receptores vão acabar emanando dor porque aquele corpo tá duro. Eu sempre brinco nos cursos de atualização, parece frango caipira, né? De tão duro, de tão tenso que tá. Então, medo aumenta pH, estresse, ansiedade aumenta pH, então isso tudo altera esse corpo, né? E aí, se a gente ficar sempre achando que o que foi aprendido é verdade absoluta, a gente já começa errando, né? Já começa não estando aberto para o conhecimento, para as novas possibilidades, né? E graças a Deus que a ciência se reinventa e o que era certo ontem não é mais hoje, que tem outras possibilidades, o negócio fica muito mais leve, muito mais gostoso, né? Eu aprendi Pilates, por exemplo, até coloquei aqui no plano, em 2, 3 planos de movimento, flexão, extensão e inclinação, ponto. E aí, na prática, você vai falar, cara, mas eu preciso dar função para esse paciente, eu preciso que ele se mova, o corpo dele por completo, né? Porque a gente começa a entender desse mundo facial, e aí você fala, não, mas isso aqui tem alguma coisa errada, porque eu estou mecanizando esse movimento, eu quero que seja uma coisa muito mais fluida. E o cara começa a ter melhora, assim, exponencial, né? Ele começa a falar, nossa, mas é diferente, né? É diferente o que você faz. Claro que é, porque você traz o que a literatura aplica, o que a literatura fala que funciona. Por exemplo, mais cedo, aquele rapaz do exterior, Jonas, qual é o nome dele? É o Marco Pintucci. Então, o Pablo, né? Pablo? Como é que é o nome dele? Desculpa. Marco Pintucci. Então, a gente até trocou uma ideia agora no Instagram, ele mostrou um estudo da Esteco de fazer terapia manual em uns pontos que não tem nada a ver com face thoracolombar e a pessoa melhora de dor. Eu fiz esse teste. E aí o negócio funciona, sabe? Então, está aberto às novas possibilidades, sabe? Entendendo que o corpo é completo, né? É completo. Então, quando eu seleciono assim a minha equipe, eu sempre seleciono com 2 critérios. Primeiro, que não tenha ego, né? Aí a gente volta para aquele papel de novo das redes sociais, porque é muito fácil você se esconder atrás de uma câmera e falar o que você pensa, o que você acha, que se dane o outro. E essa questão também de estar sempre aberta às novas possibilidades a conhecimento. Acho que é por isso que também está todo mundo aqui, né, reunido, porque a gente quer sempre aprender mais para realmente entregar uma fisioterapia de qualidade para esses pacientes, né? A dor do outro não espera, né? Então, por isso que a fisioterapia é tão essencial na vida do outro, né? Legal demais, exatamente isso. Você falou aí sobre pateiro, RPGista, isso os gurus, né? Os gurus fecham a cabeça das pessoas. E é daquele jeito, e daquele momento, daquela maneira que ele quer. A gente é fisioterapeuta, a gente tem que abrir o leque de possibilidades, movimentos ativos, né? Trabalhar com face, biopsicossocial, muscular, assim. É legal que até minha esposa, eu olhei um pouquinho para o lado, que eu estava me lembrando para falar, não sei como é que acontece com você, mas eu dou aula praticamente toda semana, e o que eu percebo é que os alunos não sabem buscar informação. Eu faço muitas vezes a pergunta nos presenciais ou nos online, quem conhece a plataforma, quem conhece o PubMed, praticamente 80% não sabe. Quem consegue Uhum. ler alguma coisa em inglês ou quem consegue colocar no Google Tradutor para Uhum. traduzir o artigo. Ninguém faz. O que é um ensaio clínico? Não sabem. Qual é o melhor trabalho para se tomar a decisão clínica? Estudo observacional, a avaliação clínica não serve. Se ensaio clínico é trabalho de ensaios clínicos. Não sabe dizer se um trabalho é bom ou não, se a nota é alta, se ele é duplo cego, se ele é cegado, a estatística, a amostra, a aleatorização, a intenção de tratamento. As pessoas não sabem.
Então, eu acho que a gente tem 3 grupos, né? Uns que não sabem nem o que é científico, uns que acham que sabem, que publicam trabalhos. E é isso que eu falei com esse grupo, que eu ia falar sobre o Covid, né? Porque hoje a gente tem vários grupos de Covid, as pessoas falando que é ciência, trabalhos ridículos, né? Justificando suas atuações. Comenta do vírus de hoje. Vírus. Meu irmão mandou um vírus. O pessoal do trabalho científico quer um vírus também por fora, o vírus de celular. Exatamente. Mas trabalhos terríveis, as pessoas não sabem analisar um trabalho ruim, que é um trabalho bom. Às vezes não sabem nada, ou sabem trabalho ruim. Tem algumas pessoas que estão querendo, né, aprender e aprender com mais gente. Eu acho, né? Eu sei tudo. Mas eu estou no processo de aprender alguma coisa. Quer saber qual a sua análise aí dos alunos, das pessoas que dos seus cursos, que você percebe, tá? de conhecimento do público da sua terapia em relação a isso. Você sabia, Jonas, que tem um curso que todo mundo fala super bem do curso dele, eu ainda não fiz, é do Léo Costa, né? O Léo é um pesquisador e ele fala até bastante sobre... agora, atualmente, ele está falando bastante sobre Covid, né? E o Léo, ele até repassei os vídeos dele, porque são tão bacanas, tem tanta propriedade, né? Então, acho assim, para quem quer começar nesse mundo das evidências e da ciência, é fazer o curso com ele, né? Mas a questão do inglês também. Se aprende, né? Tudo se aprende. Eu acho assim que quanto à vida, há aprendizado, né? E eu escuto muito de fisioterapeuta falando: você vai ensinar isso para o teu paciente mesmo, esse exercício tão complexo? Você fala, cara, deixa o negócio acontecer, sabe? Cada corpo vai se mover conforme a sua história, as suas possibilidades, né? A sua cicatriz, até a cicatriz interfere no nosso movimento, né? Então, respeitar essa diferença. Eu não quero que ninguém me imite e fale, nossa, mas não ficou tão legal quanto a Érica. Não, porque você fazendo... Não, eu quero que cada um tenha a sua vivência corporal, né? Então, a gente começa a fugir dos padrões. E eu li um livro, ele é de 1985, chama O Corpo Tem Suas Razões. E aquele livro fez tanto sentido, imagina, eu tinha 1 ano e a autora já estava com uma inteligência corporal, assim, incrível. Então, eu acho que cada vez menos a gente tem que colocar esse paciente dentro das nossas caixinhas imaginárias, achar que porque eu conheço essa técnica e ela foi muito boa para mim, vai ser excelente para você, né? Então, entender de ser humano, né? Acho que é isso, mas sempre embasar a nossa conduta na ciência. Hoje, meus pacientes, 90% dos pacientes que a gente atende aqui na clínica, vêm com alguma disfunção na coluna, e hoje o paciente, ele tem a total liberdade, porque ele foi educado assim, e de falar assim, Érica, volta ou não volta no médico, faça ou não faça o exame, o que você acha, não sei o que lá. Então, a gente conversa tanto com os nossos pacientes, porque eles entendem que aqui não é só movimento pelo movimento, né? Eles entendem que a gente está sempre buscando novos conhecimentos. É incentivado que a nossa equipe faça cursos e participe de eventos. Então, ontem mesmo eu estava falando para as meninas, olha, façam isso, façam aquilo. E é esse crescimento que é diário, né, Jonas? Você falou também sobre a questão do conhecimento, tá aí, ó. Quantos artigos hoje, por exemplo, eu estava numa palestra e eu falei até para mim, eu falei, nossa, mas é tão bom a gente olhar uma palestra dessa e saber, nossa, esse artigo eu já li, esse aqui também já li, esse aqui eu já li. Então, um dia eu escutei de um profissional, que eu não lembro quem foi, que para a gente se manter atualizado por dia tem que ler 5 artigos científicos. Eu, como sou mãe, eu não consigo ler, né? 5 artigos por dia é muita coisa. Mas isso, tem que ler, tem que ir atrás, tem que procurar, né? Senão a gente vai ficando para trás, e aí o nosso paciente, ele vai chegar e falar assim, por que o cara, por exemplo, paga mais caro para ser atendido, por exemplo, numa clínica aqui no Ibirapuera, né? Porque eu tenho que dar segurança para esse paciente, eu tenho que dar resultado, o tempo do outro é algo que é muito importante. E tem paciente, Jonas, que eu sou super honesta, eu falo, olha, no teu caso... por exemplo, o LPF, né? A mulherada vem, a minoria vem por estética, a maioria vem em função de alguma hérnia cervical, então tem cinesiofobia, como o negócio é mais parado, é bacana começar o movimento através dessas técnicas respiratórias. E aí,
a pessoa vem com uma capa enorme de gordura na frente, quer ficar com o abdômen, sei lá, vou falar aqui, igual o meu. E aí eu falo para ela, não tem como, porque quando eu vou trabalhar músculo, eu vou trabalhar função. Se você me falar que você está com incontinência urinária por esforço, e aí você quer melhorar, que você está com uma dor lombar, uma dor cervical, eu falo, ok. Agora, se você vem por estética, olha o teu percentual de gordura, 40% é gordura, sabe? Então, jogar limpo com esse paciente, né? Porque depois que o negócio não der resultado, ele vai falar, nossa, foi a Érica. E eu fui lá e paguei caro e ela não resolveu o meu problema. Na verdade, é todo um contexto, né? Se o negócio é para estética, você tem que fechar a boca e tem que fazer outras coisas que vão muito além de só, né, respirar. Jonas, você tá sem som. Você tá conseguindo me ouvir direito? Então, na hora que você fala, eu dou uma travadinha. Eu vou sair e pedir pro meu diretor me botar de novo, tá? Alguém me ligou aqui no WhatsApp e buga o programa. Então eu vou sair agora, volto em 30 segundos, né? Rapidinho, tá? Eu vou pedir pro meu diretor botar de volta para normalizar. Tudo bem. O Jonas está dizendo que ele já entra. Eu vou dar continuidade. Aí, pronto. Vou entrar. Jonas, oi. Pronto. A gente fez um pedido de iFood e aí meu porteiro me liga e aí buga o programa aqui. Mas dá para ouvir agora direito, não é? Tá ótimo. Ótimo. Desculpa aí, pessoal. Obrigado pelo feedback aqui no chat. Aí você falou uma coisa, Érica, do Léo Costa, né? O Léo Costa é um querido, né? Um cara que eu gosto bastante. E eu indico as pessoas a seguir até fazer o curso dele, né? O Léo Costa é um cara, sigam aí, pessoal, no Instagram. Eu acho que é Léo Costa mesmo que tá. E ele fala muito sobre ciência, bem didático, bem legal também. Tá? Estava falando sobre coluna, eu estava lendo um dia desse uma revisão sistemática. A gente já sabe todos os dados da coluna, quantas pessoas são acometidas no Brasil e no mundo. Mas no Brasil, dependendo da região, só de 10% a 50% procuram ajuda profissional. Depende da região do Brasil, norte, eu não lembro os dados corretos, mas só de 10% a 50% procuram. Então, a gente está perdendo para os medicamentos. Toda esquina tem farmácia, né? Aqui em Fortaleza tem uma esquina assim, que tem uma em cada, nos 4 locais de farmácia, na outra tem mais, todas elas lotadas, né, de carros e não tem nem lugar para estacionar, e a gente está perdendo para os medicamentos. Muitas vezes eu acho que os pacientes não acreditam na gente. É um fator, só esse fator. Então os pacientes acham que eu vou chegar lá, vou fazer choquinho, vão fazer luzinha vermelha, vão fazer, sei lá, até tem suas indicações o TENS, até tem suas indicações o calor superficial, mas ele acha que vai ser só isso e ele mesmo vai dar sua alta, né? Acontecia muito isso em décadas passadas. Então, o médico passava lá 30 sessões e o paciente chegava na 30ª, sem melhor, ele mesmo dava alta para ele, não chegava nem o paciente a dar isso. Então, eu queria saber o que você acha. Eu acho que o terapeuta tem que funcionar melhor no mercado, empreender. Excelente pergunta, excelente. Isso é uma coisa, Jonas, que como me incomoda, sabe? Ver essa jogada comercial, né? A última vez que eu fui na drogaria, tinha um senhor terminando de fazer compras
E aí a moça do caixa falou R$ 700. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu gasto 200 em drogaria com fralda sei lá, creme dental e algodão, e eu já acho caro, imagina 700, né? E as pessoas, elas não se percebem, né? Isso é um grande erro nosso, inclusive, o papel da fisioterapia na qualidade de vida dela. Porque o medicamento, ele até pode, uma baixa, moderada evidência melhorador, né? E alguns são totalmente efeito placebo. Se eu acredito que o negócio funciona, vai funcionar, né? E aí a pessoa, ela simplesmente numa ida na drogaria, ela gastou R$ 700, né? E aí começam a vir as doenças crônicas, né? E até onde que aquele medicamento vai dar função para aquela pessoa, né? Então, eu acho que essa conversa que a gente tem a oportunidade de ter semanalmente com os nossos pacientes é uma excelente oportunidade de educar esses pacientes, né? Hoje, Jonas, raramente algum paciente aqui da clínica fala, eu não vou porque eu estou com dor, ou eu não vou porque está chovendo, ou eu não vou porque, sei lá, e começa a dar N desculpas para não se cuidar, né? Porque isso é uma bandeira que eu levanto, inclusive nos países desenvolvidos tem essa bandeira de estar com dor, permaneça ativo, né? O repouso, desde 1966, ele é contraindicado, e ainda tem profissionais que falam, não, para de fazer exercício, para de fazer tal coisa, e cada vez mais esse corpo só vai definhando, né? E é o que eu digo sempre para os meus pacientes. A gente está na região aqui do Ibirapuera, em São Paulo, que é uma região nobre. Eu falo para ele, não adianta nada ter dinheiro no bolso, ser um cara super bem sucedido, ser workaholic, e você não conseguir ir na esquina, não conseguir aproveitar a vida porque você tem dor e porque você tem capacidades. Então, a fisioterapia, ela vai muito além desse aspecto de só melhorar a dor, né? Ela melhora a função, coisa que o medicamento não faz, né? Mas é preciso que a gente eduque esse paciente com muita constância para ele também não terceirizar tudo, né? Não terceirizar tudo. E o negócio realmente um baita comércio. Você vai no médico, tem 2, 3 representantes de indústria farmacêutica lá, né? E aí você nunca vê um fisioterapeuta fazendo uma parceria com o médico, porque o fisioterapeuta, mais uma vez, se acha abaixo do médico e ele não está nessa comunicação linear, né? Hoje eu tenho médicos que são super parceiros aqui da clínica e o cara fala, vai lá com a Érica que ela vai resolver o teu problema. Então, quando é que você muda essa chave, né? Quando que as pessoas entendem da tua importância como profissional na vida dela? E aí eu até sei, Jonas, quando chega algum cliente que eu nunca vi, que nem ligou, que não sei o que lá, para o carro aqui na frente, eu já sei que é indicação e que essa pessoa tá ferrada, ela vai pagar o que for porque ela precisa de ajuda e alguém indicou, né? Então, né, é aquele cliente que não vai te pedir desconto, que ele vai confiar na tua palavra, que vai ser feita uma avaliação antes, né? E é o cara que fica, que te indica e paga o que for preciso. Então, mas é preciso, mais uma vez, a gente construir um trabalho muito solidificado, né? Sem pensar no paciente também como um fundo de garantia, né? Que tem fisioterapeutas que ficam, né? Essa semana, por exemplo, eu fiz um relatório médico, o cara vem de Suzano até aqui, 1 hora de deslocamento. Ele vem. E aí, eu falei no final do relatório, que eu acho que também é outra coisa que tem que ter no fisioterapeuta, essa conversa com o médico. E eu falei pro doutor, falei, ó, é opcional, porque ele tem que continuar se cuidando, sendo aqui ou sendo próximo da casa dele, porque é longe, né? E imagina, 1 hora para vir, 1 hora para voltar sem trânsito, né? E eu falei, mas ele tem que continuar se cuidando. Lá ou aqui, ele tem que manter o que a gente já ganhou até agora. E é muito bacana, né, Jonas? O último caso que eu recebi de uma cervicalgia, o rapaz, ele veio extremamente estressado, rígido, ele veio fugido do país de origem, sabe, por questões econômicas e sociais, e aí ele chegou para mim com metade do rosto em rosto, como se tivesse a sensação que ele descreveu, era como se tivesse colado, o olho abaulado, né, o olho, a sensação de estar esbugalhado, metade da língua ele não tinha sensibilidade, e o diagnóstico médico era uma estenose cervical. E aí você reúne com a tua equipe e fala, vamos traçar a melhor estratégia para esse rapaz. E aí você vê que nem terminou ainda as 10 sessões iniciais que o médico tinha pedido para ele. E assim, na segunda, terceira, você já consegue ver outro ser humano, sabe? Muito
muito mais leve, mais sorridente. Então, isso é muito bacana do nosso trabalho, né? Coisa que nenhum medicamento vai fazer, né? Mas a gente se esquece da importância da fisioterapia. Bem legal o depoimento. Você falou aqui para a gente sobre o paciente pagar o que for, né? Eu acho que o paciente paga, se ele tem dor e ele souber que você vai resolver o problema dele, ele paga o que for. Basta a gente ter autoridade no nosso autoridade, na nossa folha de relacionamentos e nossos pacientes. Com certeza ele paga, com certeza alguém aqui que está assistindo já sentiu dor e queria alguma solução e pagaria se soubesse que ia ter essa solução. Eu acho que a função do fisioterapeuta é passar para a sociedade, através de conhecimento, pesquisa, e ele vai resolver. Então, a gente tem que estudar mais e a gente tem que resolver no ano passado. Você vai ganhar mais. A gente costuma muito reclamar do conselho, o conselho não faz nada, que sindicato não faz nada, mas a gente mesmo não faz. Então, eu tenho grandes fisioterapeutas amigos meus que têm conhecimento, que resolvem o problema do paciente, eles cobram um valor adequado, valor que dá para viver bem com a fisioterapia. Né? As pessoas reclamam da fisioterapia, que não dá para viver bem. Muitos dos colegas que a gente conhece muito bem da fisioterapia. É uma profissão que eu não me arrependo de ter escolhido. Então, dá para ver com estudo e com objetividade. Fala um pouquinho. Verdade. Você sabia que teve uma paciente que virou para mim e falou essa semana passada? E também tem paciente que não tem teu perfil, né, Jonas? Eu acho que é isso, né? Tem gente que não vai ter teu perfil. E ok, né? Uma paciente virou e falou assim para mim, mas eu vou pagar tudo isso, que caro! Aí eu falei para ela assim, tranquilamente, eu falei, você acha caro? Eu acho caro cirurgia. Você vai pagar numa cirurgia para resolver o teu problema em torno de uns 20 mil reais. Eu acho caro cirurgia. Né? E se tratando de coluna, uma cirurgia de coluna é 80, 100 mil reais. Então, assim, né? O que é caro? Indicado, né? Legal que tu falou sobre o Pilates, né? Eu tenho minha primeira formação, me formei na Universidade de Fortaleza e fui chamado logo que me formei para trabalhar numa clínica, no setor de neurofuncional. E eu fui muito feliz, né? Feliz demais eu trabalhar numa clínica, numa professora, que tinha uma rede de clínicas, e comecei a trabalhar, né? Plano de saúde na época. E chegou o primeiro mês, chegou o segundo, chegou o terceiro e o chequezinho chegava, não dava nem para quase lanchar. Isso começou a me frustrar, né? Frustrar com a profissão. A faculdade não me ensinou a ganhar dinheiro. Basicamente foi isso. Ensinou basicamente o básico da profissão e não me ensinou a ganhar dinheiro. E aí eu percebi que grandes profissionais são profissionais com grande conhecimento. Então, eu fiz a minha primeira formação em Pilates. Inclusive, com a Ingrid Quartarolo, do Contemporâneo. E já fiz várias formações, já dou aula de Pilates, dou curso de formação de Pilates também. E uma das pessoas que também fiz, a Alice Becker, não sei se você chegou a conhecer a Alice Becker, que trouxe o Pilates para o Brasil, né? Mora lá em Salvador, uma querida também. E a gente tem a oportunidade de estar com esse pessoal e a gente adora Pilates. Mas falando do Pilates, a gente, a primeira coisa que eu fiz, falava muito de Powerhouse. Que é forte, né? Powerhouse. Então, contrai. E naquela época estava a estabilização segmentada, né, do Paul Hodges em alta. Então, casava certinho aí com o Powerhouse e a contração. E você falou na sua fala aí que a ciência está em mutação, né? Então, hoje deve ter um grupo bom para fortalecer o core Powerhouse. Vai ter um grupo que não vai se beneficiar muito bem. Vai ter um grupo que vai hipervigilar, vigiar, né? Vai ter um grupo que vai ter muito tom, que aumenta a pressão, como você falou, abdominal, e vai ser ruim. Então, acho legal as pessoas que estão assistindo saber que a ciência é mutável. Nada ainda na fisioterapia é algo certo e absoluto, né? Tudo muda. Se você vê o Thiago Fukuda, que é um amigo nosso também, está sempre no nosso congresso, o negócio do complexo posto-lateral, não sei se você também dá isso no seu curso, para dor anterior no joelho, fortalecer o glúteo médio e algumas fibras do glúteo mínimo, complexo posto-lateral, e era uma verdade absoluta dos últimos 5 anos. E os meninos aqui da Universidade Federal, Gabriel Leão, publicou um trabalho que tanto fazia fortalecer o glúteo médio ou adutor, né? Então, é um contrassenso, olha a loucura, né? Porque o glúteo médio evita o valgo dinâmico, então eles fizeram um grupo que fortaleceu o quadríceps e o glúteo médio, outro grupo que fortaleceu o quadríceps e os adutores. Os adutores favorecem o valgo dinâmico, então, teoricamente, não seria bom. Mas o trabalho concluiu que os dois grupos têm o mesmo efeito, o paciente melhora a dor.
Então, uma coisa que era absoluta antigamente não fortalece adutor. Quem tem dor no joelho não fortalece adutor, porque vai aumentar o valgo, vai piorar, e hoje em dia a ciência mudou, né? E aconteceu isso com o Pilates também. E acontece com dor lombar também. É, eu não sei se o fisioterapeuta já descobriu uma forma correta de pesquisar. A gente quer pesquisar igual como os farmacêuticos pesquisam medicamento, a gente deve ter aquela pesquisa de medicamento e a gente tem que fazer igual, mas os nossos pacientes têm vários, as causas de disfunções são inúmeras, e eu não sei se a gente já descobriu a melhor forma de pesquisar, mas eu queria saber o que você acha disso, dessa mutação da ciência, né? Você que trabalha com Pilates vê bastante isso. Assim, o Jonas, o que eu acho que o primeiro problema, né? Quando tem na pesquisa, não houve evidência que o Pilates melhorou a dor, melhorou a função. A primeira coisa é que tipo de Pilates que foi dado, né? Porque hoje eu fujo muito do Pilates, porque eu não dou The 100 para o meu paciente que vem com dor na lombar, porque o cara não consegue nem levantar uma perna, que dirão duas pernas e deixar uma alavanca enorme daquela. Não consegue, né? Então, é a questão do bom senso, né? Então, se eu pegar algum pilateiro clássico, ele vai olhar para mim e falar, você não é Pilates nem aqui nem na China. E graças a Deus que não é Pilates, né? Porque a gente volta de novo àquela taxação, né? As pessoas querem um título. Eu sou pilateiro, eu sou RPGista, eu sou, eu sou osteopata, eu sou quiropata. E, cara, tu é fisioterapeuta, né? A formação nossa na graduação é muito completa. Faltam algumas coisas, como, por exemplo, essa questão da gestão, né? A questão de entender o ser humano nesse efeito psicológico, né? Porque não dissocia cabeça e corpo, né? Nós somos um só. Mas não é Pilates nesses planos antero-posterior, látero-lateral, não é isso, né? Então, acho que trazer o que a ciência tem, por exemplo, trilhos anatômicos é uma coisa incrível, né, Jonas? E aí você entende que o core miofascial começa lá no pé, o negócio vai subindo e vai passando pelo assoalho pélvico, não precisa pedir para contrair, aperta o assoalho pélvico, leva o umbigo para dentro, não sei o que lá. O negócio é muito mais gostoso, né? Mas é preciso que também você pratique, né? Quando eu falo para o meu paciente, por exemplo, aqui no Cadillac, fala aperta o Cadillac, eu já estou ativando essa linha profunda dele anterior. Então, ter esse conhecimento que vai além do exercício é fundamental, porque aí você começa a enxergar o ser humano saindo de músculo, né? Entrando na miofáscia, na face superficial, entrando nessa questão de órgão sensitivo. Então, ele tem que estar num ambiente que ele goste de mim, né? Tem aliança terapêutica, ele tem que estar num ambiente que seja agradável para ele, né? Na pandemia, a gente parou de atender, acho que uns 2 meses aqui na clínica, foi. E hoje o nosso grande nicho, assim, são de médicos, então trocar uma ideia com o médico é muito bacana, porque o cara já entende de anatomia, mas a gente começa a mostrar para ele outro universo que foge dessa coisa de que ele pode ter feito Pilates não sei aonde, com não sei quem, no estúdio de não sei quem, que é super famoso, e aí quando ele chega aqui e fala, caramba, que isso é tão mais gostoso, né? Então, é muito legal quando a gente se apropria do que está acontecendo no mundo inteiro, né? E isso desde 2011. Eu lembro que eu estava em João Pessoa, quando eu estava na pós, e aí um professor da pós falou assim, estudem trilhos anatômicos. E só que ele era muito louco, Jonas. E aí eu falei, esse cara é maluco, o que tá falando de trilhos anatômicos? E eu vou te falar uma coisa, se eu tivesse hoje a sabedoria que eu tenho, eu teria estudado já naquela época trilhos anatômicos, e eu te garanto que a minha jornada teria sido diferente, né? E as pessoas estão lá hoje discutindo, isso não é Pilates, Pilates é X, Pilates é Y, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É guerra de ego, né, Jonas? É guerra de ego. E quantas vezes o profissional faz um curso com pessoas, eu fiz curso com fulana de tal, e a fulana de tal, ela tá mais para te expor do que para te ensinar, né? Então também tem essa outra troca de energia, né? E alguém na palestra ontem falou também sobre essa questão energética e entender o corpo como um todo, né? O negócio é muito mais, o iceberg é muito mais profundo e a gente ainda está lá em cima discutindo um monte de falácias. Legal, legal. Pilates é uma paixão, né? Pilates é mais. Eu tinha
4 serviços de Pilates até 2018, mais ou menos. E aí a gente foi se desfazendo, né? Porque hoje eu trabalho muito com congresso e trabalho muito com cursos e pós-graduações. A gente faz uma escolha, né? Na clínica. A gente tem um Pilates arrendado ainda, mas é uma paixão. Eu amo Pilates e me entrou como empreendedor na fisioterapia. Foi o Pilates. E do Pilates surgiu minha clínica, né? Que eu tive por muitos anos. E você falou uma coisa bacana, que o médico não critica o outro, né? E falta isso, eu acho, um pouco acho que ficou bem. Eu até anotei, porque eu estou anotando aqui alguns itens quando você vai falando, para eu lembrar depois. O médico não critica o outro, né? Eu fiquei um tempo no hospital, plantão em 2 anos. Eu passei no concurso, só aguentei 2 anos, que não é lugar para mim hospital, não. Mas fiquei 2 anos nesse hospital, na UTI, mas eu sempre ia para a ala de ortopedia. Os ortopedistas atendiam muitos pacientes com fraturas e tudo. E aí eu, certa vez, notei que o ortopedista estava mandando todo mundo colocar gesso. Então, paciente com epidurite, ingessa 15 dias. Paciente com tudo, qualquer tipo de coisa, ele mandava engessar. E eram 2 médicos ortopedistas e eu questionei o outro. Cara, por que isso? Vocês estão mandando engessar todo mundo? Aí ele virou para mim, Jonas, não sei por quê, mas deve ter algum motivo plausível. Esse meu colega é muito bom, ele não faria isso se não tivesse algum motivo. E a gente vendo claramente que não tinha motivo plausível nenhum, nem evidência, nem nada na medicina. Eu lembrei quando você falou isso na hora, médico não critica o outro. Fisioterapeuta, a primeira coisa que ele quer é criticar o colega, principalmente em rede social, é impressionante, fazer ironia, brincar, né? A gente também estava nesse hospital uma época, faltando médico para plantão. E eu estava na UTI com o diretor e o plantonista da UTI, e o diretor falou, fulano, amanhã não tem médico. O fulano, o doutor fulano, se tá doente, não vai poder vir amanhã, eu tô louco, desesperado para achar um médico. Aí o fulano, o plantonista, disse pro diretor, quanto é que vocês estão pagando? Aí ele falou, na época, nunca vou me esquecer, tô pagando R$1.100 o plantão. Aí ele falou, cara, com esse valor, eu não vou colocar nem no meu grupo de WhatsApp. 1.100, nenhum dos meus colegas vem. Ou você paga 1.500, ou ele não vem. Aí o diretor entrou na sala, depois de 1h30, voltou dizendo que conseguiu uma secretaria, um plantão de 1.500, e aí chamaram o médico colega do outro. Se fosse fisioterapeuta, se oferecesse 1.100 e aparecer 20 querendo 800, 30 querendo 500. Então a gente é altamente desunido, coisa que o médico não é. Tá aí uma das forças que ele tem. Meu irmão é médico hoje, mas ele aqui, não sei como é que é aí, mas em Fortaleza, às vezes você faz um vestibular no começo do ano para entrar só em agosto. E ele fez um vestibular em janeiro e entrou só em agosto, na UES, Universidade Estadual daqui. Em fevereiro, eles já estavam se reunindo em casas de praia. Todo mês eles tinham que se reunir 2 vezes a turma dele. Ficaram amigos antes de entrar na faculdade. Então, vocês veem a diferença entre as profissões, né? Não sei como é que você para nisso aí também. Corporativismo, né? Ô, Jonas, aconteceu uma coisa um pouco chata comigo mês passado, e eu vou compartilhar com vocês, assim, por alto, tá? Que teve questões políticas também envolvidas, e eu estava prevista dar um curso no Sul, um curso presencial, e meu voo chegou na cidade 11 horas da manhã. Meio-dia, o governador baixou o decreto que em 12 horas a cidade seria toda fechada. Tudo que você pudesse imaginar. Escolas, curso, fechou tudo em 12 horas. E aí eu propus, né, para aquelas profissionais, eram 20, eu propus que o curso seria online, mesma qualidade, só que agora cada um na sua casa. E eu fui, mandei um áudio no grupo explicando, porque eu já estava na cidade, né? E para você estar numa cidade, eu tive que ir para Campinas, pegar um voo de Campinas, que fica 1h30 daqui. Eu cancelei meus atendimentos da sexta-feira, cheguei lá 11 horas da manhã, porque sexta-feira eu também atendo. E aí, quando eu cheguei no hotel, que eu sentei na cama para tomar banho, aí veio essa notícia. Assim, quem tem culpa? Ninguém tem culpa, né? Tudo bem que foi uma decisão super, né? Super, assim, pá! E aí eu falei, bom, vamos fazer o quê, né? Porque a gente já reservou a data, tem gente vindo de outras cidades, então vamos acontecer o curso online. Ô, Jonas, foi um teretetê, foi um paranauê nesse grupo, que eu olhava as mensagens e falava, não, eu não acredito que eu estou lendo isso.
né? E assim, o quanto que a gente não tem empatia pelo outro, né? E a outra questão, na minha época, eu tenho 36 anos, vou fazer 37 agora. Se eu quisesse falar com o professor, eu tinha que levantar a mão, falar, dá licença, professor, posso falar. Então, tem um respeito da autoridade, né? Porque se elas estavam querendo aprender comigo, alguma coisa eu tenho a ensinar, né? E aí, quando você olha de novo naquele grupo do WhatsApp, aquele, né? Tudo bem, tava todo mundo com medo, né? Mas o negócio também não era de em 12 horas que a gente ia resolver algum problema, né? E aí eu falei pro meu marido, falei, e agora, o que a gente faz? Porque o que eu tô lendo no grupo é surreal, é surreal. Primeiro que eu tô em São Paulo, né? Aqui a cabeça das pessoas é muito racional, e aí quando eu me desloco para ir até uma cidade e chego lá e as pessoas falam, não, você não vai fazer online, volta, se dane, e tudo aquilo que eu gastei, sabe? E aí eu fiquei pensando, eu voltei para casa, falei pro meu marido, me bota no primeiro voo, o primeiro voo era só no dia seguinte, ou seja, eu perdi meu fim de semana e perdi meu tempo, meus pacientes e perdi dinheiro, né, não foi barato. E aí depois eu voltei para casa com uma sensação assim de contrariedade, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, é surreal a fisioterapia, é surreal, porque as pessoas, elas podiam falar, cara, ninguém tem culpa e agora o curso vai acontecer online, ponto, né? Não, problema seu que você foi, sabe, problema seu, eu já paguei, então você que olha outra data. Então, assim, a mentalidade tem que mudar muito, sabe, a mentalidade tem que mudar muito. Né? E eu realmente eu fiquei super contrariada, porque eu falei, nossa, no momento que as pessoas querem fazer um curso comigo é porque elas no mínimo me admiram, né? E aí quando aconteceu isso, eu fiquei um pouco assim, fiquei bastante brava. Mas paciência, né, Jonas? As pessoas elas estão muito polarizadas, mas é muito preocupante você saber que profissionais do movimento, pessoas que teoricamente são da área da saúde, elas estão se perdendo, né, durante esse tempo, né? E aí você começa a ver profissionais assim, que podem até ser muito bons, mas não tem uma inteligência emocional muito boa, né? Não tem essa questão de parceria, né? Porque eu estava lá disposta, né? Mas não quero que você veja outra data. Então, esse caso, assim, me pegou, assim, bem foi bem surpreso, assim. E aí a gente começa também a desconfiar, né? Porque daí gato escaldado começa a ter medo de água quente, né? Então a gente começa a desconfiar também. E hoje, assim, hoje foi o que eu falei para meu marido, hoje a regra é, eu só saio depois que governador autorizar, prefeito autorizar, todo mundo autorizar, né? E ainda com umas certas ressalvas, porque você nunca sabe quem está do outro lado. Mesmo que essa pessoa seja da tua mesma, seja teu par, né, profissional, você nunca sabe. Então, é uma faca de dois legumes. Legal, interessante essa falta de empatia, né, que você questionou. E essa, parece que, eu não sei se é só com a gente ou se acontece isso com as outras profissões. Parece que o fisioterapeuta gosta de confusão, gosta de botar terrorismo, de colocar para baixo. A gente tem um grupo, aqui a gente está sendo vacinado, não sei se você já foi vacinado aí. Não. Aqui no Ceará a gente tem prioridade, então a gente tem um grupo, inclusive de Pilates, vou até falar aqui. Se alguém pode estar até me assistindo, vai saber o que eu estou falando. E as pessoas fazem terrorismo, né, com a vacina. Não vá, leve 1 milhão de documentos, você não vai ser atendido, você vai ser mandado embora. Parece que o fisioterapeuta gosta desse tipo. E você falou que você estava em outra cidade, podia ter simpatia realmente com você e podia pensar, né, tentar resolver. Eu tenho certeza que você ia dar o seu melhor, né, lá na cidade e não teve. Ainda bem que não. Ainda comigo não aconteceu isso, tive sorte. Mas também teria o mesmo sentimento que você está sentindo aí, de ficar bem contrário. Isso, né, Jonas? A gente está no congresso online e não perde qualidade, né? Não perde qualidade. E essa questão, tipo, eu tô na minha casa, né? Hoje, por exemplo, eu tava no sofá com o João Pedro no meu colo e escutando. Então, é assim, a gente aproveitar as oportunidades da vida, né? Então, tem essa possibilidade, por que não, né? Por que não? Mas que cada cabeça é uma sentença, né? E você nunca vai entender, do mesmo jeito que a gente não entende o comportamento de alguns pacientes, a gente também não entende o comportamento de alguns profissionais do movimento. E eu acho que quando o negócio não tá bem, né, no nosso mundo,
Agora eu tô falando diretamente com os fisioterapeutas, quando o negócio não tá bem no meu mundo, aí a gente tem que procurar tratamento, né? Porque vocês falaram muito bem esse fim de semana que o tratamento para dor crônica, ele é multimodal, então precisa de vários profissionais. Então, não é demérito para um fisioterapeuta procurar tratamento psicológico, né? Eu já fiz terapia e a gente precisa cada vez mais ter competências, né? E não só técnica. Não é só saber onde eu vou botar minha mão, né? Eu tenho que saber lidar com esse paciente na clínica, eu tenho que ter empatia com esse paciente, né? Eu tenho que ter empatia com os meus pares, né? Então, isso vai muito além do que se ensina na faculdade, né? Legal. Voltar só para um pouquinho para a evidência. Você falou também uma hora, eu anotei aqui, e as pessoas dizem que Pilates não funciona. Né? Então, tem muito essa pergunta. Osteopatia funciona? Recebo muito. Né? Quiropraxia funciona? Fisioterapia funciona, né? Fisioterapia não é técnica, fisioterapia é uma profissão. Então, a dica para os colegas também, nesse gancho, que ninguém faz fisioterapia, só a gente que faz na faculdade, tá? O curso de fisioterapia. Os pacientes são atendidos por fisioterapeutas, como profissão, não técnica. Apesar de parecer, né, terapia, no final, mas a gente usar a nomenclatura correta. Eu até corrigi um deputado estadual ontem falando sobre isso, porque não, o paciente não fez fisioterapia, não. O paciente não foi atendido por fisioterapeuta especializado. Mas falando um pouco sobre isso, tu falou que Pilates funciona? Tiro, Washington, tá? A gente tem que fazer a pergunta clássica, vocês que estão assistindo agora, botem depois no Google a pergunta clássica, que é a PICOT, né? P-I-C-O-T. Então, osteopatia funciona? Vamos lá para a pergunta. Em que pacientes, em que situações, comparado com o quê, para qual desfecho e qual tempo? É a pergunta. Sempre façam essa pergunta. Não perguntem se liberação miofascial funciona, se ventosa funciona, se pilates, ou se manipulação. Perguntem que paciente, em que situação, comparada ao quê, qual o desfecho que você quer e qual fase da lesão. A pergunta PICOT. Então, fica a dica para vocês procurarem no Google. Bota PICOT, vocês vão achar isso aí. Pergunta PICOT. Qualquer pesquisador tem que fazer isso antes de fazer sua pesquisa. Beleza? Então, isso eu acho que responde um pouquinho para quem pergunta para mim, acho também para quem pergunta para você. A partir de agora, antes de fazer a pergunta, faça a PICOT. Não, Pilates serve para gestante com dor lombar no terceiro semestre, comparado a não fazer nada? Pilates é melhor? Ou não é? Então, a pergunta PICOT a pergunta PICOT, eu acho que tem que ser feita assim. É o início. Então, pessoal, a gente está chegando no nosso fim, já até passou do nosso horário previsto de encerramento do nosso SPY hoje, já são 8h40, né? Estou muito feliz com esse bate-papo com a Érica. A gente tinha uma pauta, a gente fugiu, eu fugi, né, que sou moderador, eu fugi praticamente quase. Mas foi boa também, Jonas, foi boa. Né? A gente está aqui para... Olha, para você conquistar minha esposa está do meu lado. Ela não assistiu o congresso, ela ficou resolvendo as coisas dela, só agora que ela veio ficar com esse história comigo. E para você conquistar minha esposa é difícil. Depois você vê ela nas redes sociais. Tudo que você falava, ela fazia assim, concordava. Então, já para mim é o termômetro. Ela está fazendo um coraçãozinho. Para mim é o termômetro. Foi boa a sua participação. Ela tá, como a gente está no escritório, a pandemia fez o escritório, era o quarto de hóspede, eu sou um quarto de hóspede de escritório. E aí a gente está aqui, ela está bem à vontade. Mas muito obrigado, Érica. Ela vai aparecer aqui agora. Eu vou fazer. Dá pra ver? Dá. Mas deu, né? Então, Érica, eu te agradeço. Agora você tem que levar ela para jantar, né? Você tem que chamar um iFood. Ah, você chamou o iFood já, né? Foi, chamou um iFoodzinho. Te agradeço demais. Agradeço aos congressistas. A gente está aqui com um número expressivo de pessoas assistindo na plataforma. E olha, minha cachorrinha, ó, pessoal. Tá o tempo todo aqui, ninguém viu ela falando, mas ela tá uma hora do tempo aqui no escritório comigo. E agradecer você e dizer que eu quero estreitar os laços, né? Participar dos outros congressos. Quem está assistindo, vai ter o Spine Online, o Pilates Online, que é o nosso congresso, que vai ser um dia só para ensinar vocês a como atender de forma online. E o outro dia, só falando de Pilates nas mais diversas situações, a Érica já é convidada aqui ao vivo, nem tinha falado com ela ainda, ela vai ser convidada aqui ao vivo para participar.
Agradecer todo mundo que está assistindo ao vivo e que está assistindo gravado agora. Procure a professora Érica no Instagram. Confirma aí para mim, Érica, por favor, teu Instagram. Érica com K, B Batista, são 2 Bs. Érica com K, B Batista com 2 Bs. Ela é blogueira, viu? Que eu tem 60 mil seguidores, eu acho, 60 e poucos mil seguidores. Então, ela deve fazer conteúdos fantásticos. Eu já olhei alguns, né? Então, sigam a doutora Érica, por favor. Eu não sou, só estou com 4 mil e alguma coisa, 700. Eu só me atentei para a rede social na pandemia, acredita? Eu sempre estava para a rede social das clínicas, dos congressos, dos cursos, nunca me atentei para a minha rede social. Mas me sigam então também, pessoal. Me sigam aí para engajar a minha rede social, Jonas Marques Filho, tá bom? Então, agradeço demais. Você é uma mulher muito forte, muito inteligente, e eu estou bem feliz por ter encerrado o congresso com você. O papo foi muito bom. E, mais uma vez, agradecer os presentes aqui. Tem uma galera, a galera falou aqui, a Zuspil, eu não sei, eu queria saber o nome dessa pessoa, mas se é Zuspil mesmo, passou o congresso todo comentando. Vou depois ver algum brinde para essa pessoa, para Maristela também, né? Para Maristela Rosminoli, que comentou demais também. Eu vou cometer alguma indelicadeza, porque eu não vou falar o nome de todo mundo que comentou, que teve com a gente o tempo todo aqui. Agradecer todo mundo, o SPY. A gente está disponível, a gente está a disponibilidade de tirar dúvidas de todo mundo. E vem aí o SPY 3 de novo. E obrigado de coração por todo mundo que fez parte. A minha equipe, vocês não sabem, mas tem muita gente por trás. O pessoal da plataforma, é uma equipe gigante. O pessoal de venda, o pessoal do site, o pessoal de imagem, o pessoal do suporte, né? Meu sócio, junto com a equipe dele, fica no suporte. Então, tem uma galera, o Davi, o Alan, a Érica conheceu o Alan, que é o nosso diretor aqui, fica nos bastidores, seu Nunga do Ceará, né? Que é o dono da plataforma. Vocês vão entrar na plataforma, é a plataforma do Alan, que ele desenvolveu junto com a Fisiotech. E da minha esposa, que me deu todo o suporte, porque ela apresenta, viu, Érica? Ela apresenta alguns congressos, e eu faço todo o suporte para ela. Venho trazer comidinha, água, e agora hoje ela inverteu um pouquinho. Ela apresenta o Confidef, que é o de estética. Então, obrigado de novo, pessoal. Obrigado, Érica. Obrigada a vocês. E até a próxima. Agradeço demais a todo mundo. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.